Olá a todos e todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse encontro com a Hora de Maria, esse momento do nosso refúgio, da nossa busca de sustentação, de amparo e de esperança. O nosso Evangelho de hoje traz o capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e traz essa lindíssima lição, um verdadeiro tratado de comportamento humano, que é o homem de bem. Então nós vamos ler alguns trechos e comentar, e nos próximos encontros estaremos voltando a esse texto que é muito rico e que vale a pena todos nós revermos, ler, meditarmos dessa bela mensagem que traz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado, pela nossa doutrina espírita, por Allan Kardec. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Então, já nesse primeiro parágrafo, nós vimos aqui várias reflexões, conteúdos assim que a gente pode aprofundar no silêncio das nossas reflexões, Quando a gente coloca assim, o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. E aí nós lembramos que o Livro dos Espíritos traz uma questão muito interessante já no final do livro, lembrando Santo Agostinho, que nos ensina em que quando ia dormir, descansar, deitar, ele passava a visão assim, a revisão de todos os atos do dia. Ele passava e verificava se ele tinha feito e como tinha feito as suas práticas do dia a dia, se tinha prejudicado alguém, se tinha se equivocado. Então esse é um exercício muito interessante que às vezes nós escutamos, muitas falas da doutrina, lemos muita coisa e falta às vezes assim, mas como eu faço isso? Eu sei o que fazer, mas não sei como fazer. Então essa autoanálise é sugerida nesse sentido, de nós pararmos, refletirmos, pensarmos calmamente como foi o nosso dia e, sobretudo, agradecer por tudo, pelo dia que passou, pelos desafios enfrentados e superados. Então, esse primeiro parágrafo já diz muito aqui da essência desse homem de bem, qual é essa diretriz. E ele destaca aqui, se fez todo bem, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, então nos chamando a atenção para que a gente possa estar atento à oportunidade de nós sermos úteis, E se, sobretudo, se ninguém tem queixa a fazer dele, e se a gente fez ao outro tudo aquilo que gostaríamos que fizesse conosco, todo bem que nós gostaríamos que fosse feito conosco mesmo. Continua assim o Evangelho. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Então esse é um grande desafio, um grande aprendizado de nós estarmos assim, de fato, depositando a fé em Deus, na bondade, na justiça e na sua sabedoria, acreditando que Ele nos dará o rumo. E existe um mantra assim, muito significativo, muito comum, que todos nós vamos tentando aprender,
que é o colocar nas mãos de Deus a vontade, aquilo que não conseguimos fazer. E o mantra diz mais ou menos assim: entrego, confio, aceito e agradeço. Aqui, nessa passagem, que a gente possa estar buscando essa fé de depositar nas mãos de Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, tudo aquilo que nós desejamos. Lógico que aí não é para que nós fiquemos simplesmente desejosos na fala, mas através do trabalho. Se nós cultivarmos o labor, o trabalho, fazermos tudo aquilo que esteja ao nosso alcance, certamente o universo, Deus nos proverá diante daquilo que necessitamos. E aí sempre é importante a gente fazer uma diferença daquilo que nós necessitamos e daquilo que nós desejamos. Às vezes aquilo que nós desejamos está bem distante daquilo que nós precisamos. E o homem de bem, nessa máxima aqui do Evangelho, vai nos ensinar a encontrar esse caminho também. Continua assim o Evangelho. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, quando se fala que tem fé no futuro, que devemos ter fé no futuro, é no aqui e agora, com certeza, aqui e agora, mas tendo a certeza maior, a fé do futuro, da vida que virá, que é a vida plena de justiça, de bondade, de reconhecimento. E nós estamos aqui cultivando, aprendendo a encontrar essa verdadeira vida que começa dentro de nós mesmos. Quando nós falamos, por exemplo, que o mundo está mudando, que estamos entrando no mundo de regeneração, esse mundo começa, se inicia dentro de cada um de nós. Dentro desse propósito de nós sermos melhores, dentro desse propósito de nós buscarmos, de fato, essa transformação, tendo sempre aquele equilíbrio entre o que desejamos ser e o que podemos ser, para que a gente possa estar com os pés no chão. Por isso, a reflexão, o pensamento está no céu, o ideal está no céu e os pés estão no chão, para que nós possamos caminhar conforme a nossa condição. Então, esses são alguns trechos dessa belíssima lição do Sede Perfeitos, o homem de bem. E nós convidamos a todos que possamos estar revendo esse texto, conhecendo esse texto, que fica no Evangelho segundo o Espiritismo, da obra de Allan Kardec, no capítulo 17, Sede Perfeitos. E assim agradecemos por mais essa oportunidade e que nós possamos acreditar sempre no bem, nos preparando para receber o auxílio desse momento, da hora de Maria, nos colocarmos em sintonia com o bem. Os amigos espirituais estão ao nosso lado, esperando que nós possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para receber a ajuda que estamos precisando. E agora vamos para a nossa irmã Janete Serra. Que a paz então esteja com todos. Olá, queridos irmãos, paz e bem, luz a todos os corações, que estejamos sendo envolvidos nesse momento por vibrações amorosas, de muita paz e de muito amor, por esses espíritos que nos assistem, que nos auxiliam, por essa espiritualidade maior que tem a responsabilidade de nos guiar e nos orientar e nos inspirar nesse processo, nesse caminhar, nesse mundo que nós nos encontramos, que é um mundo de provas e expiações, aí nesse processo que estamos transitando, nesse momento de transição planetária para o mundo de regeneração. Possamos então estabelecer em nós uma confiança permanente na providência divina, que possa nos caracterizar a nossa fé sedimentada na razão e na compreensão das suas leis. Hoje destacaremos a mensagem que tem
por título o tema doação. E o tema, então, é extraído do livro Tempo para o Entendimento. E vamos destacar, então, alguns parágrafos. Hoje quero lhes falar sobre doação. A caridade começa em casa. É preciso que estejam atentos e percebam as dificuldades que rodeiam aqueles que os cercam. A caridade deve ser lembrada, deve ser também para consigo próprio, cuidar do seu corpo e da sua alma, procurar sempre um lenitivo para suas dores e procurar manter seus espíritos em sintonia com os ensinamentos que nos foram passados pelo nosso grande mestre. A doação é espontânea e não deve exigir retorno. Isso deve ser lembrado sempre. Então, nesses 2 parágrafos, nós temos questões importantes em torno do tema. Aqui o Espírito traz a ênfase no tema doação, mas fazendo um paralelo com a caridade. Porque a caridade é doar algo, aquilo que vai beneficiar, seja algo material ou imaterial, a alguém. Ou seja, é um processo de doação. E ele traz a lembrança para a gente que essa caridade, ou seja, esse processo de doação que nós realizamos em benefício de alguém, ele deve começar dentro do nosso próprio lar, ou seja, dentro, a partir desse primeiro núcleo que nos constitui, porque ali cada um de acordo com as suas percepções, cada um de acordo com a estrutura familiar que lhe é peculiar, recebe de algum modo as direções para se encaminharem na vida. Então é ali nesse núcleo que nós temos a oportunidade primeira de nos sensibilizarmos com o outro, seja em momentos de alegria, seja nos momentos de comunhão, nos momentos de aprendizagem, mas sobretudo em momentos de dificuldades, em momentos onde a dor muitas vezes bate à nossa porta. Então o Espírito faz esse convite para que nós nos sensibilizemos em primeira instância com aqueles que nos cercam, porque muitas das vezes, pela nossa insensibilidade mesmo, nós não estamos atentos àqueles que convivem conosco e trazem muitas vezes desafios em que se tem dificuldade em se lidar, às vezes a falta de compreensão, às vezes a intolerância, e aí diversos desafios que a gente pode perceber nesse processo onde nós nos envolvemos enquanto essa família, esse núcleo, e que muitas vezes nós ignoramos, ou seja, não temos a sensibilidade de olhar, de estender a nossa mão. Então o Espírito traz essa percepção para a gente, que a gente deve estar atento a esse processo, a começar pelo núcleo em que nós nos encontramos. E o Espírito também fala para a gente de uma outra forma também de caridade, que é para o cuidado com o nosso corpo e para com a nossa alma, dizendo para a gente que é primordial que a gente cuide dessa ferramenta, desse instrumento que é esse corpo, que nos garante a existência no sentido de nos fornecer essa oportunidade de estarmos aqui, mas não nos esquecendo
da nossa alma, da nossa essência. Nós, o espírito imortal, que precisa também se nutrir, se nutrir de virtudes, se nutrir de ensinamentos, se nutrir de espiritualidade. Então, esses dois destaques trazem de forma breve, mas considerações extremamente importantes e relevantes para o nosso processo aqui no planeta Terra. Então, que possamos estarmos atentos a nós mesmos, ao cuidado que o nosso corpo necessita, mas que acima de tudo a nossa própria alma, nós, o espírito imortal, que vai prosseguir e que precisa desenvolver então as habilidades, as virtudes, as inteligências, a maturidade emocional, e que possamos também estarmos sensíveis e dispostos a olhar as necessidades daqueles que nos cercam. Paz e bem, meus irmãos. Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento e em todos os dias da nossa vida. Sejam todos bem-vindos à Hora de Maria. Rogamos a nossa Mãe Santíssima nesse momento que nos cubra com o seu manto de luz e amor, a nós, como aos nossos irmãos que estão nos ouvindo, como também aos nomes que foram colocados, nomes de irmãos encarnados, desencarnados, para esse momento tão importante que é o momento da prece, de oração. Se forem desencarnados, pedimos que nos indiquem, por favor, e logo após esse momento, todos os nomes serão escritos e enviados para as casas que compõem o polo do MAP, todas as casas que compõem o polo do MAP, para que continue essa vibração de amor e carinho trazida pelos benfeitores do plano espiritual, através da nossa Mãe Santíssima, através do nosso Mestre Jesus. Sejam todos bem-vindos. Que assim seja.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Senhora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhora. Mãe Santíssima, receba o nosso óbolo, através dessa prece que fazemos nesse momento, pedindo amparo aos nossos irmãos, cujos nomes colocamos aqui. É o que temos de mais sincero para oferecer, nossa Mãe. É o que temos de mais sincero, mais profundo da nossa alma. Ampara, protege, ameniza os desafios dos quais possam estar passando. Nos dê coragem aos nossos irmãos e entendimento para perceber que a vida real, a nossa vida, é a vida espiritual, cujos olhos deveremos estar para o plano espiritual. Passageiro é o que temos aqui. As riquezas ficam aqui, mas as riquezas da alma, essas vão conosco. Sinceridade, compaixão, amor, benevolência. Ajuda-nos a enraizar em nós, Senhora, essas virtudes que no momento estamos buscando a luz do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada por tudo. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz aos nossos corações. Meditações diárias de Chico Xavier, inspirado por Emmanuel. Se alguém te engana e perdoas a esse alguém, sem pedir contas, Deus te fortalecerá na jornada para a frente. Se alguém cria meios de fazer-te chorar e procura sorrir, em auxílio aos outros que necessitam de ti, Deus te revestirá de forças novas, a fim de que a paz esteja contigo. Se alguém se te atravessa o caminho, apropriando-se de vantagens que talvez viessem a pertencer-te, e sabes olvidar aborrecimentos e prejuízos em favor do contentamento alheio, Deus te guiará para conquistas mais valiosas. Se alguém te censura injustamente e consegues esquecer azedumes e agravos, Deus te garantirá com energias novas para que te prossigas em serviço, dissipando a sombra em que te buscam envolver. À frente de quaisquer forças negativas, pensa no bem, desculpa e esquece, empenhando-te a construir e reconstruir em favor do melhor. Ama, compreendendo, para que possas realmente servir. Em qualquer circunstância, recorda que Deus não nos abandona. A cada novo dia, entrega-te a Deus e Deus te sustentará. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.